Muito bem. Então agora a gente já tem o nosso ambiente, com tudo instalado, configurado. Vocês já sabem como usar direitinho a plataforma. E o que nos resta, então, antes de entrar na prática, que a gente vai entrar daqui a pouco, é entender um pouquinho de lógica de programação. Entender o que que é programação, sabe? Como que funciona essa parte básica, que se aplica inclusive a qualquer linguagem de programação, tá bom? Então, eu trouxe aqui uma imagem para a gente pensar justamente nessa questão de o que que um computador, um programa de um computador faz. Ele segue uma série de instruções, que nem, por exemplo, a gente faz quando a gente segue uma receita, ou, enfim, segue uma série de instruções de um manual de como montar um móvel, os passos para instalar alguma coisa. O que basicamente, o conceito mais abstrato por trás disso é o de algoritmo. Algoritmo é essa série de instruções que a gente configura para que um computador faça algo que desejamos. Por exemplo, numa receita a gente pode chamar, num certo sentido mais amplo, uma receita de um algoritmo. Que, por exemplo, aqui nessa imagem que eu peguei, você precisa bata os dois ovos. Depois de ter batido os dois ovos, coloque eles na frigideira untada com óleo. Acrescente o sal, presunto picado em quadradinhos, as duas fatias de queijo. Depois, coloque os temperos a gosto, espere ficar firme e vire o omelete. Depois acabou, né? Uma instrução, na verdade, é só para falar que já acabou. Daria para dividir isso aqui, inclusive, de uma forma um pouco mais específica, que seria mais próxima do que a gente faz no computador. Então, por exemplo, a primeira instrução seria bater os dois ovos. É, a parte da batedeira depende de como seria feito, mas, a princípio, bater dois ovos. Aí, tendo os ovos batidos, coloque na frigideira. Aliás, aqui tem um problema na ordem, porque na verdade você bate os dois ovos, unta a frigideira, põe os dois ovos batidos na frigideira, acrescenta o sal, acrescenta o presunto picado, acrescenta as duas fatias de queijo, coloque temperos, espere ficar firme, vire o omelete. Então, pelo menos 9 instruções. Daria com certeza para dividir mais. A gente poderia pensar, pique o presunto, fatie o queijo, ou, enfim, antes de tudo, separe os ingredientes. Enfim, né? Isso é só para mostrar para vocês que a gente já sabe o que que é programar na prática, na nossa vida comum, nossa vida cotidiana. Programar é passar séries de instruções e segui-las. Quem segue, no nosso caso, é o computador. E ele vai seguir essas instruções para gerar o resultado que queremos. Tudo bem? Então, uma primeira forma de entender justamente o que que a gente vai estar fazendo no nosso curso é que a gente vai estar passando séries de instruções, normalmente bem pequenas, assim, uma instruçãozinha, outra instruçãozinha, para o comandador gerar o que desejamos. Uma outra forma, assim, eu não vou entrar muito em detalhes, mas é que também ajuda a entender esse conceito de como funciona um algoritmo. Um algoritmo é um fluxo. É uma coisa que começa, e aí a gente tem nessa imagem aqui o que a gente chama de um fluxograma. Um fluxograma, ele, ele é justamente uma demonstração gráfica de um fluxo de instruções. Então ele tem até inclusive essa parte que é um pouco mais, assim, ela não é uma ação, ela só indica onde é o início. Aqui está escrito início, mas seria o fim. Enfim, o original quis usar exatamente o mesmo modelo do início para indicar que é justamente o mesmo tipo de coisa. E aqui, cada quadradinho é uma série de instruções, tá? As instruções aqui eu não vou entrar em detalhes porque elas estão dentro do contexto de onde eu tirei isso daqui e não vai dar para entender muito, mas faz uma coisa, faz outra coisa. Isso daqui indica uma condicional, tipo, se uma coisa X acontecer, vai para cá. Se outra coisa X acontecer, vai para cá. E aí, indo para cá, ele volta para o início, repete, até que ele consegue sair daqui e encerrar o fluxo aqui. Não se preocupem, tá? Que a gente não precisa lidar muito com isso a princípio. A minha ideia aqui é justamente mostrar para vocês que um programa é um fluxo de instruções. Essas instruções elas vão seguindo essa ideia meio de setinhas mesmo, é um jeito bom de representar isso graficamente. Você faz uma coisa, outra coisa acontece, e aí surgem essas questões um pouco mais complexas que a gente vai aprendendo nas nossas próximas aulas. Por exemplo, de condicionais. Se acontecer isso, vai para cá. Se acontecer aquilo, vai para lá. Ou de loops, que não tem aqui. Tipo, faz isso até que a condição X seja realizada. Na verdade, se você pensar, isso daqui tecnicamente é um loop, porque ele só vai sair dessa série aqui
quando essa condição aqui for atendida. Então, a ideia, então, que eu quero trazer para vocês é que o que a gente está aprendendo é a criar fluxos. Fluxos que vão ser seguidos pelo computador e chegar em resultados que nos interessam. Basicamente, o programa é algo onde você insere informação, essas informações passam por uma série de transformações e sai um resultado ali, que é o que desejamos. E Python, que vai ser a linguagem onde a gente vai aplicar toda essa lógica de programação, a gente vai aprender, inclusive, como funciona a lógica de programação. O Python ele é uma linguagem criada em 1991 por essa pessoa aqui, Guido van Rossum, tá? Um holandês, programador holandês. Ele criou essa linguagem para justamente, sim, coisas de gente que mexe mais seriamente com computação, mas ele basicamente disse que criou essa linguagem como uma espécie de hobby. Mas, claro, não se limitou a um hobby e virou uma linguagem com um alcance enorme no mundo, com uma das linguagens mais usadas no mundo e com o potencial de fazer basicamente quaisquer coisas que a gente necessite que uma linguagem de programação faça, como tarefas como analisar dados, que é uma das que mais se usa o Python, fazer algoritmos de machine learning em aprendizado de máquina, que consegue trazer informações mais complexas. Conseguimos fazer o uso de coisas, inclusive, como se chama de Large Language Machine, máquina de grande linguagem. Não sei se tem uma tradução padrão para isso, eu lembro que em inglês é LLM, que é o ChatGPT, por exemplo. Você consegue fazer o uso de, de inteligências artificiais através do Python. Você consegue fazer internet das coisas, que é basicamente você acessar sensores de máquinas e aparelhos e pegar aqueles dados, fazer coisas com esses dados. Você consegue fazer sites, você consegue fazer programinhas desses mais desktop. Tem uma possibilidade muito grande com o Python e tem uma série de vantagens. O Python, então, ele fica notabilizado por essas várias capacidades muito boas dele. E em especial, acho que eu vou falar delas daqui a pouco, mas em especial o fato dela ser muito fácil de aprender, de usar, de otimizar. E aí ele tem esse gráfico que eu trouxe do site Tiobe, né? É uma sigla em inglês, onde ele mostra as linguagens mais usadas ao longo do tempo, né? Pensando que o Python ele começou lá embaixo, ele é justamente essa linha azul que está em destaque aqui. Ele é a linguagem mais usada no mundo atualmente, embora isso varie bastante ao longo do tempo. Ele está um pouco bem acima das outras. No momento que eu peguei essa imagem que foi no dia 3 de março, isso normalmente não é o caso, né? A gente vê que, por exemplo, aqui alguns entre 2022 e 2024, né, talvez mais ou menos, mesmo em 2023, a gente tem ele mais próximo das outras linguagens, como o Java, o C++, Java que foi por muito tempo a linguagem mais usada, competindo com o C. E o Python conseguiu então fazer esse crescimento muito impressionante, virando uma das linguagens, a linguagem mais usada do mundo atualmente. E por que Python, né? Por que não Java? Por que não C? Por que não C++? Tem tantas e tantas linguagens, inclusive algumas de rápido crescimento, linguagens de muito sucesso. Bom, o Python é uma possibilidade dentre várias, e a maioria das linguagens de programação ela se baseia em lógicas muito similares. O que muda é a forma que você escreve, que é o que a gente chama de sintaxe. Então, a forma que você faz para um código ser exibido é muito diferente, por exemplo, numa linguagem e na outra. Vou até mostrar um exemplo depois, mas isso só depois do nosso exercício. E essa nessa questão de sintaxe, o Python tem essa gigantesca vantagem, porque ele tem uma sintaxe simples e intuitiva. Basicamente, o Python parece muito como se você estivesse só escrevendo, como se você só falasse exatamente o que você quer que ele faça, em vez de fazer códigos muito abstratos. A sintaxe do Python, ela parece muito com o inglês normal. Claro, como é uma linguagem escrita em inglês, se você entende inglês, você entende quase tudo que está sendo feito ali, mesmo se você não entender como a sintaxe do Python tecnicamente funciona, sabe? Ou você não vai conseguir, por exemplo, com o Java, tem muito código ali que você fica um pouco mais confuso sobre o que está acontecendo. Então, o Python ele é isso que a gente chama de uma linguagem
de alto nível, talvez de altíssimo nível, que justamente são linguagens que se aproximam mais da linguagem humana, diferente de linguagens de baixo nível, que são mais próximas da linguagem de máquina, que é entendida por máquinas, e é basicamente eletricidade, então é zeros e uns, binário, né? O fato dele ter essa sintaxe mais fácil faz com que ele tenha, gere para a gente maior produtividade, você tem menos trabalho na hora de, tanto de aprender, né? O aprendizado é notavelmente mais fácil com Python, e E a gente tem essa produtividade maior como consequência, né? Porque você precisa se dedicar menos a escrever sintaxes complexas e mais só a fazer as coisas chegar aos resultados desejados. O Python é gratuito, né? Grande vantagem. Tem várias linguagens de programação que têm proprietários, né? Tipo a Microsoft, por exemplo, dona do C Sharp, por exemplo. Tem uma popularidade crescente, então o fato do Python ser muito bom faz com que também faça sentido você aprender Python pelo simples fato de que você aprendendo Python, você tem acesso a um grande mercado de pessoas que querem programadores Python, entende? Tecnicamente, como eu disse, todas as linguagens são muito parecidas e programadores eles são um pouco intercambiáveis nisso. Depois que você aprende sua primeira linguagem, é relativamente fácil aprender a segunda porque a lógica é muito parecida. Mas começando com Python, você já tem um acesso imediato a um mercado muito amplo de pessoas que querem programadores Python. O Python também é multiplataforma, então você consegue fazer uso dele perfeitamente bem, seja no Windows, no Linux, até no Android, enfim, tem muitas possibilidades. Tem uma comunidade muito ativa que ajuda justamente no desenvolvimento do Python, ajuda justamente a prover códigos que a gente pode fazer uso. Isso é muito bom para o avanço da linguagem, ela não fica presa no passado. É muito fácil, por exemplo, enfim, lança um software novo, muito rapidamente já tem uma versão capaz, uma versão do Python que é capaz de interagir com um software novo, uma versão nova de um sistema operacional, coisa do gênero, porque a comunidade está muito bem ativa. E ele tem muitos recursos justamente por isso. A gente consegue fazer muita coisa com Python com muito pouco esforço, porque você pega uma biblioteca, né, que é o nome que a gente usa para esses códigos que vem de outras pessoas, com muitos dados já prontos, e a gente só precisa aprender a usar ali, né, interagir com aquele código da pessoa que já fez ele, mas isso facilita muito a gente lidar com coisas que a gente não precisa aprender do zero, não precisa programar do zero. Tipo, você quer fazer o seu computador interagir com um navegador, tirar dados desse navegador, você não precisa aprender tudo sobre como fazer todo o código básico para interagir com um navegador, porque alguém já fez isso. E ao invés de você ter que fazer toda essa lógica de interação, você só precisa se focar no que você quer pegar do navegador, para quê e como gerar esses dados. É só aplicar aquela lógica do jeito que te interessa. Vamos praticar?